Olá, galerinha! Dando continuidade ao nosso jogo, hoje nós vamos colocar os cavalos no nosso jogo. Os cavalos têm algumas curiosidadezinhas no nosso jogo de xadrez. Para quem não conhece, o cavalo ele é a única peça do jogo que pode pular as outras peças. Então, se tiver uma peça no meio do movimento dele, ele pode pular por cima daquela peça e continuar seu movimento. Isso não significa que ele capturou aquela peça, assim como eu vou explicar a seguir. O movimento do cavalo é um pouquinho diferente do movimento das outras peças. O cavalo ele só se movimenta em L. Então, como que é o movimento do cavalo? O cavalo, ele anda 1, 2, 3 casinhas. 1, 2, 3 casinhas. O cavalo anda 3 casas, sempre em L. Então, como a gente pode ver, ó, o cavalo está nessa posição. Olha o movimento que ele pode fazer. Cavalo. Essas sílabas a gente ensina para quando o aluno tem dificuldade de aprender o movimento do cavalo. Então, a gente ensina sempre, ó, cavalo, fiz um L. Cavalo, fiz um L. Eu posso me movimentar sempre. Ou eu faço um L de lado, cavalo, ou eu posso começar pelo final do L, cavalo, ou eu posso fazer um L ao contrário, cavalo, ou um L de cabeça para baixo, cavalo. Então, esse é o movimento do cavalo. Como que o cavalo captura, professor? O cavalo, ele só captura no último movimento dele. Então, ele só vai capturar no Lô. Por exemplo, aqui está meu cavalo. Cavalo. Parou no último movimento? Sim. Então, eu capturei a peça. Olha o L aqui, ó. Cavalo. Fiz um L. É um movimento um pouquinho complicado, mas com um pouco de prática, a gente aprende facinho. Agora, vamos lá a parte do pular. O cavalo, ele é a única peça do jogo que pode pular. Então, se eu tenho um inimigo aqui e eu vejo que eu consigo capturar, mas tem algumas peças no meio do caminho, eu posso pular. Por exemplo, aqui está meu cavalo. Cavalo. Então, eu pulei essa peça e capturei o meu inimigo. Vamos fazer de novo para vocês entenderem. Pulei esse peão. Valo e capturei o meu inimigo. Ele pode pular tanto a minha peça quanto a peça do meu adversário. Então, se eu quiser fazer esse movimento cavalo e vir para cá, eu posso. Professor, eu pulei a peça inimiga. Eu capturei? Não, você apenas pulou. O cavalo, ele só captura no Lô, ou seja, no seu último movimento. Onde que é a casa que o cavalo fica? Os cavalos ficam ao lado das torres, na casa B1 e na casa G1, os brancos, na casa B1 e na casa B8, os pretos. Perdão, na casa B8 e na casa G8, os pretos, os azuis ou os escuros. Então, assim fica o nosso tabuleiro com os cavalos. Vamos lá para o nosso joguinho. O nosso joguinho continua sendo guerra de peões, só que guerra de peões com torres e cavalos agora. Já estamos começando a completar o nosso tabuleiro. Então, lembrando, peões só andam para frente, captura na diagonal. Peões não voltam, nunca voltam, nem para capturar. Torres andam para frente, para trás, para um lado e para o outro, quantas casas o jogador quiser. Cavalo anda em L, 3 casas, cavalo, e só captura no Lô. O jogo continua parecido com
guerra de peões e torres. Ganha o jogo quem capturar mais ou todas as peças. Lembrando a vocês que se chegar no tempo do jogo que você ficar torre contra torre, cavalo contra cavalo, e você vê que você está fugindo um do outro, o jogo é considerado empate. Então, se você vê que um está fugindo do outro o tempo inteiro, é considerado empate. O objetivo é atacar as outras peças e capturar mais ou todas, ok? Então, bom jogo para vocês!